Boa noite, sejam muito bem-vindos a este webinar. Me chamo Aleph e sou gerente comercial na Faculdade Unina. E como patrocinador deste evento, venho trazer algumas informações importantes. Mas antes, se você não é inscrito em nossa página do YouTube, clique no botão vermelho e inscreva-se para ter acesso a conteúdos relevantes em primeira mão. Quero lembrá-los de que este webinar terá o certificado de participação gratuito e o mesmo ficará disponível em seu ambiente de aluno. Por isso, se você ainda não se inscreveu, clique no link que está aparecendo em sua tela e faça o seu cadastro. Caso você tenha dificuldades para realizar a sua inscrição, ligue das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, no telefone que também está aparecendo em seu vídeo. Não esqueça, seu cadastro deve ser feito até sexta-feira. Após essa data, não será mais possível se inscrever. Então, não perca tempo, faça seu cadastro e receba o certificado de participação. Antes de continuar, acho importante lembrá-los de que a Faculdade Unina está localizada em Curitiba e possui um polo bem aí no município de Ibiporã, administrado pela nossa querida gestora e professora da rede, Eleide Goretti. A Faculdade Unina possui conceito 5 no ENAD. Por isso, acesse o nosso site e conheça os nossos cursos de graduação, pós-graduação e extensão universitária. Lá, na aba de extensões, você poderá localizar diversos cursos que estão disponibilizados de forma gratuita neste momento de crise sanitária. Está esperando o quê? Aproveite! Agora, preste muita atenção, que eu tenho um recado muito importante para te dar. Todos os participantes deste webinar que irem no nosso site e se inscreverem em qualquer curso de pós-graduação até a meia-noite de hoje, terá um desconto especial de 35% de desconto sobre o valor total das suas mensalidades. É isso mesmo que você ouviu, são 35% de desconto. Não perca essa oportunidade. Corre lá no site e dá uma conferida na qualidade e na quantidade de cursos incríveis que estão à sua espera. E o melhor de tudo, com valores que cabem no seu bolso. Ah, eu já ia me esquecendo. Sábado, dia 4, às 10 horas da manhã, no Facebook da professora Eleide, tutora do município, será realizado o sorteio de 5 bolsas com 50% de desconto, em qualquer curso de pós-graduação. Então, anote o link que está aparecendo na sua tela e participe. Bom, vocês já perceberam que formação educacional de qualidade, com preço justo e corpo docente 100% mestres e doutores, vocês só encontram na Faculdade Unina. Então, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e promoções em primeira mão. Por fim, quero agradecer à senhora secretária Maria Margarete pela oportunidade de realizar esse webinar e possibilitar que este conhecimento se conecte com seu público. Neste momento, ela faria uma fala com os professores, mas por falhas técnicas, a fala dela ficará mais para o final, combinado? Bom, neste momento, convido para dar início ao trabalho ela, que possui graduação em Pedagogia com habilitação em Deficiência Mental pela Universidade Católica de Campinas, curso de especialização em Pedagogia pela Psicopedagogia pela Universidade de Araraquara e mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Fique agora com esse webinar que já é sucesso. Com vocês, Vânia Boer. Boa noite, tudo bem, como vocês estão? É um prazer enorme estar aqui, voltar a Ibiporã, não hoje mais presencialmente, mas virtualmente. Gostaria muito de agradecer à professora Maria Margarete, pelo convite, ao Aleph por me dar o prazer de estar aqui compartilhando os meus saberes junto à Faculdade Unina. Lembrando que viajamos o Brasil inteiro presencialmente, hoje estamos viajando o Brasil virtualmente. Isso é muito importante, ok? Rafa, você poderia pôr para mim o primeiro slide, fazendo favor? Hoje, né, o tema que eu venho trazer para vocês, para compartilharmos, seria o ensino e aprendizagem na pandemia. Quais caminhos percorrer? Quando nós falamos desse tema, é muito interessante nós pensarmos que, diante da pandemia, né, houve uma interrupção das nossas vidas, dos nossos processos, tanto processos de ensino-aprendizagem, como o nosso dia a dia.
Quando a gente fala na pandemia, nós também temos que pensar que o como ensinar e o como aprender e a nossa rota cerebral se modificaram. Então, o que vamos trazer hoje é, diante de todos esses fatos que nós estamos vivendo, que caminhos nós podemos percorrer para que, de fato, nossos alunos aprendam. E é interessante a gente pensar que todas as vezes que nós estamos diante de uma crise, há algo específico que nos remete a um redirecionamento na nossa vida. Pode pôr o próximo slide, Rafa. E aí eu vou citar o próximo, Rafa. Eu vou citar Roberto Chiniachik. Pode pôr o próximo, Rafa? Eu vou citar para vocês uma fala do Roberto Chiniachik, de um curso que eu fiz, e ele diz assim, que uma crise joga a gente em outro lugar, que uma crise, ela nunca passa, ela transforma, que uma crise gera a capacidade de agir e leva a mudanças. E é interessante a gente pensar que 10% do que acontece nas nossas vidas, nós temos controle. 10% do que acontece na nossa vida, desculpa, nós não temos controle. Ou seja, a pandemia, o vírus, nós não temos controle. Mas 90% do que acontece nas nossas vidas, nós temos controle, que são as nossas escolhas. E as nossas escolhas é muito permeada da nossa história de vida, do nosso script de vida, das nossas crenças, dos nossos julgamentos, e, portanto, 90% somos nós que decidimos o que queremos diante dessa crise, ok? E aí, nós podemos perceber que muitas pessoas estão paralisadas, outras pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, não conseguem olhar para si, não conseguem olhar para o entorno, e outras pessoas estão procurando soluções, estão buscando reinventar a roda, estão reagindo, expandindo tudo aquilo que está à sua volta. Então, plagiando novamente o Roberto Chiniachik, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de gerar soluções, a nossa capacidade de inventar. Nós precisamos trazer as nossas habilidades de criatividade, do raciocínio lógico-matemática. E aí você vai perguntar para mim, nossa, Vânia, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer essas mudanças? Então, nós precisamos pensar que mais de 1,5 milhão, 1,5 bilhão de alunos e 60,3 milhões de professores em 65 países estão fora da escola, estão longe do contexto escolar. E diante dessa crise, o que acontece? Todos nós estamos diante do imprevisível. E o imprevisível nos assusta, gera anseios, gera incertezas, gera inquietações, impotência, desequilíbrio e estresse. E todos esses sentimentos culminam para 3 emoções básicas do ser humano, segundo Eric Berne: para o medo, para a tristeza e para a raiva. Então, é interessante que quando nós temos pessoas
vivendo no medo, na tristeza e na raiva, essas emoções estão contra essa pessoa. Ou seja, essa pessoa tem grande probabilidade de baixar a sua imunidade e pegar o vírus, ok? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos viver e colocar energia em duas emoções básicas que nos sobram, que é a alegria e o afeto. E aí vocês vão dizer assim, nossa, Vânia, mas isso é difícil. Como que eu faço isso? Eu faço quando eu penso nos meus comportamentos, nas minhas ações, nos meus sentimentos, e eu vou expandindo a minha consciência no sentido de procurar ser melhor cada dia. Então, quando vem um pensamento que me leva para o medo, para a tristeza ou para a raiva, eu vou transformar esse pensamento num sentimento positivo, numa alegria, num afeto que eu tenho comigo mesmo, com o meu entorno, com as pessoas do meu entorno. Tá claro para vocês isso? Então, esse imprevisível nos leva a vários caminhos, a várias oportunidades. Então, vou relatar para vocês como foi a minha transformação, né? Como eu consegui sair das três emoções primeiro, né? O medo, a tristeza e a raiva, e passei para o afeto e passei para a alegria a meu favor. No dia 19 de março de 2020, eu estava prestando uma consultoria na Secretaria Municipal de Educação de Uberaba e fui à tarde ver se estava tudo certo com a minha passagem. Quando eu chego na rodoviária, eles me disseram, professora, não tem mais ônibus. Aí, por quê? Porque por causa da pandemia. Ok. Cheguei, liguei no aeroporto, não tinha mais avião, passagem de avião, nenhum avião estava saindo, não tinha avião, não tinha um carro para alugar. E aí eu respirei, eu lembro muito bem que eu disse para a Denise, que é coordenadora da educação especial lá, bem, tudo que eu tenho que fazer é procurar um jeito de chegar em Araraquara. E eu liguei para um amigo que tem Uber e ele foi me buscar. Eu cheguei em Araraquara, 8 horas da noite. Eu lembro tão bem, tomei banho, comi e pensei, uai, o que eu vou fazer agora? Eu posso trocar isso a meu favor. Então, eu vou estudar, eu vou fazer cursos, eu vou planejar minha vida, que era presencial, por meio das palestras, das consultorias, eu vou planejar tudo isso para usar o mundo digital. E comecei a fazer cursos, social influencer, flow, comecei a fazer muitos cursos, né, pensando na parte digital, na parte de marketing. Hoje eu estou fazendo mentorias online, estou fazendo webinar com a Faculdade Unina, vou ministrar cursos online, criei um Instagram, criei um site, criei um canal de YouTube. Para quê? Para expandir. Então, eu direcionei para diversos caminhos. Isso me trouxe alegria, isso me trouxe o contato com as pessoas, ou isso me trouxe muito afeto. Eu tenho encontrado muitos depoimentos de pessoas dizendo o tanto que está sendo importante elas escutarem, elas compartilharem a dor e receberem saberes, ok? E aí, pessoal, o Brasil inteiro, se a gente for pensar, está vivendo isso. Não é nem o Brasil, né? É o mundo. Então, se a gente for pensar, a gente vai dizer o quê? O mundo mudou? Sim. O mundo mudou, os professores mudaram, os alunos mudaram, as famílias mudaram, tudo ao nosso entorno mudou. E mesmo que a gente volte pós a pandemia, nós vamos perceber que não vai ser igual. Vai ser muito diferente do que era. E nós temos que estar preparados
para esses caminhos, para essas novas direções. Então, vocês podem estar me perguntando, Rafa, você pode pôr o slide? Vocês podem estar me perguntando, nossa, Vânia, novos caminhos, novas oportunidades, para que isso? Em primeiro lugar, nós temos que pensar que, quanto educadores, nós temos uma missão. E essa missão está vinculada a mudar vidas, a criar pessoas para serem melhores, se inserirem no mercado de trabalho, serem grandes pais, grandes mães. Então, ser seres humanos com grande poder de afetuosidade, de coletividade, de olhar para o outro e se importar para o outro. Isso é a nossa missão. Então, para isso, nós, educadores, temos que alavancar o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Mas como, Vânia? Eu não estou lá com eles presencialmente, mas eu tenho um ambiente virtual de aprendizagem, que hoje todos nós podemos utilizar. Então, o que era, e isso é interessante a gente pensar, que tudo aquilo que a gente trabalhava lá no presencial, no como ensinar, que era o livro didático, ou uma apostila, ou um trabalho com memorização, regras rígidas, tem que ser assim, então tem que ser esse conteúdo, depois esse, depois aquele, né? Os combinados que a gente fazia com aquela sala, mudou. Então, há papéis e funções dentro desse processo de ensino-aprendizagem diferentes hoje, para a gente desempenhar, cada qual no seu nicho. Então, por exemplo, a equipe da Secretaria Municipal da Educação hoje, ela tem que pensar sobre isso, sobre esse processo, a equipe gestora da escola também, os professores também, aí vem lá os alunos e vem os pais, tá? Então, todos nós, enquanto faculdade, de oferecer os cursos, que as palestras eram presenciais, hoje as palestras estão sendo por um webinar, todos nós temos que pensar nesses caminhos, tá? Então, vamos pensar a pessoal da Secretaria Municipal de Educação. Quais os seus papéis e as suas funções hoje para enfrentar a pandemia? Primeiro, esse pessoal tem que pensar, não é? Tem que repensar, junto à equipe gestora de cada escola, como garantir a qualidade do currículo. Quando eu falo em repensar, é ter sequências de reuniões online para que possam, num todo, remodelar, reinventar, recriar o processo de ensino e aprendizagem para que o currículo seja ministrado a esses alunos. Segundo, pensar nos recursos tecnológicos disponíveis que existem no município ou nas escolas e quais os ambientes virtuais de aprendizagem mais eficazes para os educandos. Porque algumas vezes a gente escolhe um ambiente e ele não é tão eficaz para eu dar determinado conteúdo ou ter uma interlocução com os meus alunos. Terceiro, como engajar os alunos e as famílias no novo modelo de ensino-aprendizagem. Isso é muito importante. Isso não é só a escola que tem que pensar, ou o professor da sala regular, ou o professor das salas de recursos multifuncionais. Isso começa aqui, lá na Secretaria Municipal de Educação, junto com a equipe de gestores. Pesquisar o quanto seus professores, os alunos e os pais sabem lidar com o mundo virtual.
E aqui a gente precisa levar muito, muito a sério que existe uma diversidade dentro da nossa escola. Nós temos a escola, por exemplo, que é uma escola de periferia, que talvez muitos daqueles alunos não tenham acesso à internet, mas acreditando hoje que 99% das pessoas no mundo têm celulares, pelo menos, tá? E uma internet básica. Precisamos fornecer formação tecnológica aos professores para desenvolver as competências digitais. 77% pode voltar, Rafa. 77% dos professores hoje não dominam o ambiente, o mundo digital. Muitos têm medo, né? Eu lembro de algumas consultorias que eu faço, e agora online mais ainda, eles dizem, prof, eu não sei, eu não tenho e-mail, prof, eu não sei mexer no Instagram, prof, eu não sei, eu só tenho Face, prof, eu não sei nem como manda coisa pelo WhatsApp. Então, são coisas que hoje nós precisamos aprender cada vez mais. Numa velocidade muito rápida. Eu tive que aprender, né? De sábado eu tenho reuniões digitais com o pessoal do Universo Potencial, e eu fico endoidecida, porque são 3 jovens, que são, uma é minha filha, e os outros 2 poderiam ser meus filhos, que eles falam uma linguagem que às vezes eu falo, pessoal, pelo amor de Deus, dá um time, me explica o que é isso. Mas não estou deixando de aprender. Então, o importante é que a gente saia da nossa zona de conforto e a gente vá buscar pessoas que saibam desse mundo digital muito mais que a gente. E é interessante que muitos alunos nossos podem ser os nossos professores, porque eles sabem muito mais que a gente, ok? Um segundo papel, vamos lá, Rafa, um segundo papel é o papel e a função da equipe gestora. Então, toda equipe gestora da escola, coordenador, diretor, coordenador, vice, orientador educacional, porque muitas escolas têm, o que é interessante? Eles precisam construir, junto com os professores, um planejamento pedagógico eficaz. Não adianta, pessoal, a gente começar a dar tiros, não é? O que são tiros? Eu olho para os caminhos, eu falo, eu vou por aqui, aí eu vou para lá, aí eu vou para lá. Não, eu preciso... A primeira base desse planejamento é essa pesquisa de campo, em relação ao segundo item que eu coloquei aqui, os recursos tecnológicos disponíveis à minha clientela. E aí eu vou dar um adendo à equipe gestora, e aqui vou entrar também um pouco nos professores e os professores das salas de recursos multifuncionais, que muitas vezes a gente desqualifica a pessoa com deficiência ou transtornos globais ou altas habilidades e superdotação. Mas aqui dando ênfase mais às pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, que aí entra... Um deles é o transtorno do espectro autista. Pessoal, eles sabem, eles têm noção. Eu só preciso ter a paciência, um pouco mais de paciência, para ensiná-los, ok? O terceiro é utilizar o ensino online, ou remoto, ou entrega de atividades dos pais na escola. E aí precisamos nos ater, e vou falar um pouquinho mais para frente, do ensino online, remoto, e o como entregar essas atividades. Nós precisamos, enquanto equipe gestora, criar um termo de consentimento sobre o ensino que escolhemos, e um termo para retirada ou entrega das atividades pelos pais ou responsáveis. Prof, por que isso? Porque nós estamos vivendo num momento atípico. Pode ser que alguns pais venham
venham para cima da escola, dizendo que não completou o ano letivo, que não está tendo aula, que não está tendo nada. Eu tenho escutado muito isso. Então, é importante que esses termos sejam construídos pela equipe gestora, com timbre da escola, com assinatura do diretor, do coordenador, do professor, dos pais, tudo bonitinho. E guardem, porque isso será a favor de vocês. O último item é refletir sobre o atendimento educacional especializado. Pode voltar para mim, Rafa. E aqui eu quero dar uma atenção, eu quero que vocês entendam isso. Por favor, eu peço encarecidamente que os professores das salas de recursos multifuncionais não deixem de fazer o atendimento, porque não é presencial. Nós precisamos pensar nesse atendimento por meio das mídias sociais. Funciona, dá certo, eu vou dar um exemplo mais para frente e vocês vão ver. Porque senão, nós vamos voltar num período antes de 1998, antes da integração, aonde esses meninos ficaram à parte, ficaram excluídos, tá? Então, por favor, enquanto equipe gestora, enquanto equipe de Secretaria Municipal de Educação, se atentem para que nenhum deles fiquem sem o atendimento educacional especializado e sem um plano de adequação curricular eficaz às suas especificidades. O terceiro são os professores. Qual é o papel dele hoje e sua função? Primeiro, mediar a aprendizagem dos alunos por meio de recursos pedagógicos. Prof, tecnológicos. Como que eu vou fazer isso? Então, eu preciso pensar, que eu vou dar os caminhos lá para frente. Segundo, engajar as famílias no novo modelo de ensino e aprendizagem. A primeira coisa que tem que ser feita é o acolhimento. É o desenvolvimento que o currículo diz lá já. Precisamos desenvolver competências socioemocionais. Então, como vamos acolher esse pai e como vamos engajar esse pai em todo esse novo caminho a percorrer? Envolver e motivar os alunos, porque a gente só aprende quando a gente se envolve e quando a gente está motivado. Adequar as aulas, os materiais e o tempo de execução. Não dá para fazer uma aula de 1h30, a atenção vai embora hoje, às vezes de 50 minutos, dependendo da turma ou dependendo dos alunos, ainda não está funcionando. Oferecer conteúdos relevantes, bem dosado, com interação e rotina de produção. Os professores, e aí também junto com a equipe gestora, é fundamental que vocês construam um tutorial do que vocês vão dar, como que o aluno tem que fazer, como que o pai tem que fazer. Esse tutorial, ele pode ser escrito, ele pode ser escaneado, ele pode ser enviado por e-mail, ele pode ser enviado por WhatsApp, de várias formas, tá? É o como. Como esse aluno vai fazer para aprender. Criar encontros online entre professores do mesmo ano. Então, eu sou professora do terceiro ano, eu vou me encontrar com a Maria, que é do terceiro também, com a Joana, que também é do terceiro, para vocês conversarem e trocarem experiências para ver o que deu certo, o que não deu certo, o que precisa melhorar. E também, junto nesses encontros, ter os professores das salas de recursos multifuncionais, porque são eles que vão dar o apoio para vocês desenvolverem o currículo lá na sala de aula. Pode passar, Rafa. E aí, a outra questão aqui são os alunos, não é? Qual é hoje os papéis dos alunos e as funções? O aluno, em primeiro lugar, ele é um ser ativo. E por ele ser ativo e muitas vezes conhecer o mundo digital melhor que nós, ele pode ser um colaborador.
ele pode ser um coprodutor de todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu preciso ajudá-lo a criar uma rotina de estudo e um ambiente saudável. Muitos dos nossos alunos não têm isso, mas eu tenho uma professora que eu atendo, que é lá do Rio Grande do Sul, e ela disse, que é de Minas, aliás, e ela disse assim, interessante como os alunos acham, quando eles estão comprometidos, eles acham lugares para eles estudarem e fazerem parte disso. Saber lidar com os recursos tecnológicos oferecidos. Então, eu preciso saber, o aluno precisa saber. Não adianta eu dar uma ferramenta para ele e não ensiná-lo como usar. Então, primeiro eu, enquanto professor, preciso saber, e ele também. Acreditar e entender que essa é a melhor forma de aprender. Então, esse papel é do professor para funcionar no aluno. Então, se eu, enquanto educador, não acredito no mundo digital, hoje, nesse momento de pandemia, eu jamais vou envolver ou motivar meu aluno para aprender. Tá claro isso para vocês? Vocês percebem que os papéis e as funções, eles vão, é que nem uma engrenagem, eles engrenam um no outro, tá? E isso é uma rede de apoio. A gente não pode esquecer disso na pandemia. É de suma importância. E o outro são os papéis e as funções dos pais. Primeiro, mediar a realização das atividades. Comprometer-se. E aí, eu outro dia escutei uma professora, uma mãe, né, que eu estava na farmácia, estava longe, mas eu escutei a mãe dizer assim, nossa, eu não tenho tempo para fazer nada com ele. Então, está na hora da gente fazê-los fazerem, tá? É redundante isso que eu estou falando, mas é importante. Então, quando lá no trabalho de engajamento, lá no trabalho de acolhimento, eu consigo fazer isso, facilita esse comprometimento. Proporcionar um ambiente saudável para a execução das atividades e recursos tecnológicos necessários. Então, o pai tem que pensar qual é o melhor ambiente para o seu filho estudar. Como tem que ser feito? Tem momentos que tem 300 na casa. Então, demarque uma hora, demarque um dia, nesse horário, nesse dia, o José precisa estudar. E vamos respeitar esse espaço, porque hoje é esse espaço do José. Se eu não posso estar com ele, que é meu filho, na hora, eu posso tirar dúvidas com um grupo de apoio da secretaria que pode me ajudar enquanto pai. Saber lidar com os combinados e com as regras. Então, o pai, quando ele combina algo com o filho, então, o horário para estudar, o horário para fazer tarefa é uma regra. Isso não tem jeito. Porque senão ele não vai aprender. Mas é combinar. Olha, o que você não encontrar legal, você pode me procurar. Tem a fulana de tal na secretaria que está à nossa disposição e etc. E criar uma rotina de trabalho mesmo. Que é isso. Se eu não posso naquele horário, que horário enquanto pai eu posso? Então, hoje, não adianta, eu posso trabalhar o dia inteiro, mas eu tenho que ter um tempo com meu filho. E esse tempo tem que ser de qualidade. Tudo bem para vocês, pessoal? Então, agora eu vou dar um exemplo, que caminhos percorrer, ok? Então, vamos lá, falamos dos papéis, das funções, vamos falar dos caminhos. Hoje, não tem jeito, gente. Nós temos que trabalhar com ensino remoto, ensino online, não tem jeito, tá? E como que a gente faz isso? Vocês estão percebendo que do lado esquerdo, isso são alguns trabalhos que eu tenho feito com uma prefeitura no interior de São Paulo, que eu estou fazendo um trabalho de mentoria online, ajudando-os a pensar, né, nesse ensino remoto e nesse ensino online, principalmente para o AEE, para o atendimento educacional especializado. Então, do lado esquerdo de vocês, vocês estão vendo uma reunião da equipe,
do pessoal da educação especial, onde a gente estava planejando como a gente ia ensinar, como os alunos iam aprender, que recursos tecnológicos, que critérios de avaliação e etc. Na fotografia do meio, vocês estão vendo um aluno, ele tem altas habilidades e superdotação, né? Ele tem Asperger, certo? Mas com autofuncionamento e habilidades aí acima da média. Então, ele fez com a professora do AE uma roda de potencialidades para eles descobrirem os pontos fortes dele para se tornar um ponto de entrada para o atendimento educacional especializado, tanto quanto também lá na sala regular. E do lado direito é um menino tendo aula, né, com a professora, com seus livros e etc. Ok? Então, existem passos importantes para efetivar esse caminho do ensino online e do ensino remoto. Eu só quero, Rafa, pode voltar para mim um pouquinho? Eu só quero que vocês considerem que as aulas remotas hoje é a melhor opção de todas as instituições, seja ela do ensino da educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio e o superior. O que a gente não pode fazer confusão é que o ensino online, o ensino remoto, ou atividades ou aulas remotas, não é a mesma coisa que o ensino EAD. O ensino EAD é um ensino que tem uma estrutura, uma metodologia pensando em garantir a educação à distância. Então, por exemplo, hoje a Faculdade Unina, dentro dos seus cursos, hoje ela é EAD. Não é? Quando eu fui monitora da Faculdade Unina, há muito tempo atrás, em 2015, ela era semipresencial. Então, tinha os CDs, que a gente colocava os vídeos, e depois tinha uma parte em que o aluno poderia ir em casa, então ele vinha com a gente, enquanto monitores, para assistir essa aula, para fazer as provas, etc. Hoje, ela cresceu e ela também já procurou novos rumos e novos caminhos. Então, hoje, ela tem os cursos totalmente em EAD. E é interessante, gente, falando nisso, eu quero só, antes de passar para os passos, existe cursos de extensão da faculdade gratuitos. Então, entrem na plataforma da faculdade para vocês procurarem. Existem cursos fantásticos de 30 a 60 horas, que é de graça com certificação, ok? Então, quais são os passos para efetivar esses caminhos do ensino remoto? Primeiro, a escolha do ambiente virtual. Quando eu falo na escolha do ambiente virtual, eu preciso pensar se ele vai ser eficaz ou não para o desenvolvimento do currículo que eu quero desenvolver para o meu aluno. Então, pode ser o Moodle, pode ser vários ambientes, né? Eu tenho uma prefeitura que eu conheço que está fazendo um trabalho com o Google Forms Education, From Education. Tem outros que está fazendo pelo Google Classroom, outros pelo Meet, outros pelo Zoom. Então, existem várias plataformas. Então, isso eu preciso estudar. Segundo, definir o processo comum e ferramentas que concentrem a comunicação e todas as informações da escola. Se eu planejo corretamente, esse processo tem que ser comum a todos. Então, não adianta um professor inventar uma coisa, outro inventar outra, um usa um ambiente virtual, outro, e vai virando uma salada de fruta. Não, precisa ser planejado. E dentro desse planejamento, eu preciso que essas ferramentas se conversem, que a comunicação não trunque e, principalmente, que as informações sejam informações coerentes, sem fake news, né? Porque a gente já sabe que de fake news nós estamos cheios no Brasil, não é assim? Então, precisa ser tudo correto.
Terceiro, criar um ambiente que reúna e registre todo o conteúdo disponibilizado pelos professores aos alunos. Então, é como se fosse um drive. Pode voltar para mim, Rafa. É como se fosse um drive. Tudo que eu dou para o meu aluno tem que estar lá guardado, tem que estar registrado. Se eu estou fazendo uma mentoria online, se eu estou fazendo um trabalho online, eu já mostrei a foto para vocês, tudo está sendo fotografado, com uso de imagens, com termo de uso de imagem, as pessoas assinam para isso. Então, isso é fundamental. Porque, de novo, alguém pode, na promotoria pública, dizer que a escola não está fazendo nada. Então, nós, enquanto escola, precisamos nos resguardar. E isso é um fato. Tá claro? Precisamos garantir a participação de todos, sem exceção. Ah, mas o José tem paralisia cerebral. José não consegue segurar o celular, mexer no ambiente. Não importa. A LDB é clara. Eu tenho que garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem. Então, não posso nenhum a menos. Tá claro aí para todo mundo? O quinto é promover fóruns de discussão. Vânia, para quê? Eu posso promover fóruns de discussão com webinar, que nem a gente está fazendo agora. Posso trazer alunos para debaterem. Posso trazer alunos para fazerem depoimentos. Posso trazer famílias que tiveram uma experiência hesitante no ensino online ou no ensino remoto, tá? Então, tudo isso nós podemos fazer. E para que esse fórum precisa existir? Para certificar, para registrar, para dizer que hoje, diante da pandemia, nós encontramos esse caminho. E que esse caminho é o que vai ofertar o processo de aprendizagem para aquele menino. Precisamos de estruturação das aulas em tópicos, projetos nas redes sociais, nos áudios, nos vídeos. E essa estruturação da aula não são acumulações, não são coisas que não têm significado, não têm liga. Outro dia, uma professora, a gente fazendo um trabalho de adequação curricular, uma professora me apresentou 5 atividades que a professora do primeiro ano iria mandar para o aluno. Interessantíssimo. Nenhuma atividade batia com a apostila que a prefeitura, que a secretaria adotou, não batia com o livro do PNLD, não batia com nada. E não tinha sequência lógica. Então, isso a gente precisa entender. Eu posso estruturar por tópico. Eu posso estar pensando que dentro de um tópico, por exemplo, de geografia, que é o aquecimento global, eu posso fazer meu aluno em grupos, né? Posso trabalhar em grupos para que eles criem um projeto social nas redes. Nas redes sociais, eles criam um projeto. Eles podem trabalhar com áudio, eles podem trabalhar com vídeos. Os pais podem relatar para vocês como está sendo as aulas lá na casa digital online, como que está sendo o aluno, o que ele está produzindo. Pode filmar, o celular filma, gente. Então, tudo isso pode ser feito. 7, encontros online. Tanto de professores, quanto dos alunos, quanto dos pais, quanto a direção com os pais, a direção com os professores, a secretaria com os diretores, com os coordenadores, com os professores, o pessoal das salas de recursos multifuncionais, envolver a todos. E esse encontro online, ele precisa ter muito, muito da interação pessoal. Porque hoje nós não conseguimos nos tocar, mas conseguimos nos ver.
conseguimos nos falar. E nós precisamos trazer para as pessoas esse acolhimento. E muitas vezes, gente, a pessoa precisa de uma palavra. A pessoa precisa apenas escutar. Ou outra forma é a minha posição de educador. Escute, sem julgamento, seja empático, acolha esse sujeito, tá bom? E quando eu vou trabalhar com uma aula, comecem essa aula motivando os alunos. Tenha uma dinâmica, contem uma história, né? Eu tenho visto uns vídeos no Instagram maravilhoso no Face, de professores que se enfeitam para contar as histórias, né? Regina Chudo fala muito isso. Então, vamos, gente, vamos fazer desse momento imprevisível um momento lindo, um momento dinâmico, um momento divertido. Depois, eu tenho que partir do interesse do aluno. Não adianta eu falar de coisas que hoje não é significativo para ele. Então, usem o conteúdo que vocês estão dando a favor da pandemia, não contra ela. E também conversem com eles sobre isso, porque muitos alunos não sabem o que está acontecendo, não têm noção. E cuidado com as atividades que vocês mandam. Eu já falei isso antes e vou falar agora. Elas têm que ter significação, elas têm que ser claras, elas têm que ser objetivas, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum, ok? E antes de eu deixar a mensagem, Rafa, pode deixar aí. Eu quero contar uma coisa para vocês, muito interessante. Eu não vou contar o santo, tá? Mas eu conheço um menino de 9 anos, vai fazer agora, dia 8 de julho. Ele tem altas habilidades de superdotação, ele estuda numa escola particular, e essa escola está com ambiente virtual de aprendizagem do Google Forms Education, maravilhoso, as atividades e tal. Aí ele disse assim para a mãe dele: mãe, eu não quero mais aula presencial, eu quero aula online. Sabe por quê, mãe? Porque olha que interessante, eu presto atenção, a tia fala, ninguém briga, ela não tem que parar para chamar a atenção de ninguém, mãe. Então, olha quanto tempo a gente ganhou, mãe. E quanta qualidade a gente ganhou. Então, eu quero deixar uma mensagem para vocês, para depois a gente estar conversando aí com a Maria Margarete e a Maria Margarete para explanar as colocações que vocês fizeram. Diante desse caso, desse menino, eu gostaria de deixar essa mensagem. Os livros sobre educação durante a pandemia do coronavírus ainda não foram escritos, mas espero que eles sejam preenchidos com exemplos de criações inspiradoras feitas por professores e estudantes e com histórias divertidas sobre experiências de aprendizagem significativas e digitais. Com isso, pode haver uma maior chance, depois que toda essa situação terminar, de que gastemos o nosso tempo em atividades pedagógicas que realmente importam. Vamos crescer, pessoal, enquanto pessoas, enquanto educadores, porque o nosso propósito de vida, pessoal, é transformar vidas, levar alguém ser um ser humano maravilhoso, que consiga expandir a sua consciência, que consiga viver num mundo melhor, coletivo e afetuosamente melhor. Beijo! Rafa, estou à disposição para as perguntas. Maravilhosa, professora Vânia, como sempre. Obrigada, meu amor. Aprendi. Estou fazendo o curso, tem que aprender, não tem? Com certeza, nunca é tarde, a gente sempre aprende, né?
Muito, muito, muito. Professora, então, primeiro de tudo, o pessoal quer saber se a senhora vai enviar os slides para o pessoal da secretaria. Sim. Sim? Tá? Posso... depois pede para a Margarete ou alguém da secretaria te mandar e eu mando o e-mail. Tudo bem? Ok, obrigado, professora. Bom, essas foram as perguntas que nós tivemos hoje. Eu vou encerrar a minha fala, e para encerrar esse webinar maravilhoso que nós tivemos hoje, depois da minha fala, eu vou chamar a professora Eleide Goretti, que é a nossa gestora do município, conhecida da grande maioria desses professores. Então, professora, muito obrigado por esse desafio, muito obrigado por Gratidão, meu amor. com a gente. Eu quero agradecer imensamente a professora Maria Margarete. Ela teve problemas técnicos no acesso, e por isso ela não está participando com a gente aqui, mas ela assistiu toda a live pelo YouTube, ela participou com a gente, e ela está muito triste de não estar aqui fazendo uma falinha com vocês. Que judiação. Mas a gente agradece imensamente a ela por isso, né? E pedimos desculpa, infelizmente, a gente está aprendendo a trabalhar em home office, né? E essas falhas técnicas acontecem, né? Trabalhar de casa não é fácil, a gente não tem os equipamentos profissionais necessários para isso, né? E isso pode acontecer, e a gente precisa lidar com esses acontecimentos. Então, meu muito obrigado, professora Maria Margarete, pela oportunidade. E para fazer o encerramento, eu chamo ela, maravilhosa, a musa, professora Eleide Goretti, conhecida de todos. Eu só queria, Aleph, dar um beijo na Maria Margarete, todos que participaram, gratidão a você, gratidão. Oi, amiga, quanto tempo que a gente não se vê? A monitora, né? Gratidão mesmo, tá, Eleide? Gratidão, gratidão a todos, gratidão, Rafa, tá? Muito, muito obrigada. Eu tô aprendendo muito com isso, gratidão. Nós que agradecemos você, Vânia, muito conhecimento para nós, para os meus amigos aí inscritos, né, nossos agradecimentos aí pela a oportunidade que a Margarete nos cedeu, né, infelizmente não foi possível a fala dela, mas eu entrei por ela, eu estou agradecendo, assim, essa grande oportunidade que ela nos deu, a Ala foi meu gerente preferido, que também trouxe para Ibiporã essa grandiosa palestra, Vânia, eu sou suspeita a falar, né, e eu tenho, assim, também muita gratidão pelos meus companheiros aí, que deu mais de 150 pessoas inscritas. Olha, o meu que muito legal! Bacana. Apesar da correria, da última hora, mas deu tudo certo e a gente espera ter um novo encontro aí com a nossa querida secretária de Educação, Margarete. Muito obrigado, Aleph. Deus quiser. Margarete, obrigada. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite, curtam as nossas páginas oficiais no Facebook, Instagram e YouTube, e fiquem por dentro de todas as novidades em primeira mão. Até logo, tenham uma ótima noite. Um beijo. Beijo.